O arranha-céu da empresa Albuquerque Corp dominava o centro da cidade, refletindo o céu cinzento em suas paredes de vidro. No topo, no 18º andar, estava Henrique Albuquerque, um homem cuja reputação gelava o sangue de qualquer funcionário. Com seus 35 anos, cabelos negros e olhos penetrantes, ele comandava com mão de ferro, exigindo perfeição e respeito absoluto. Ninguém ousava contrariá-lo. Naquela manhã fria de segunda-feira, uma nova assistente chegava para trabalhar. Lara, uma jovem de 26 anos, com cabelos castanhos claros presos em um coque simples e um olhar determinado que escondia uma história de superação. Ela sabia que não seria fácil ganhar espaço naquele ambiente dominado pelo medo. Enquanto Lara caminhava pelos corredores silenciosos, sentia os olhares desconfiados e sussurros que tentavam minar sua confiança. Mas ela estava ali por um motivo: provar que, mesmo diante do poder e da frieza, a coragem e a determinação podem mudar tudo. O relógio marcava 8 horas quando Henrique entrou na sala de reuniões. Sua presença fazia o ar parecer mais pesado. Lara, sentada no fundo da sala, observava cada movimento dele, tentando decifrar o homem por trás daquela fachada inabalável. Mal sabia Henrique que aquela assistente novata estava prestes a desafiar tudo que ele acreditava ser imutável em seu mundo, e que, em breve, ele veria que até os corações mais congelados podem ser despertados. Lara sabia que aquele ambiente não seria fácil, mas também não podia recuar. O escritório da Albuquerque Corp era um espaço elegante e impessoal, com paredes de vidro que refletiam o rigor de uma empresa que dominava o mercado financeiro nacional. O chão de mármore branco e os móveis minimalistas combinavam com o estilo severo de Henrique, o chefe milionário que todos temiam. Logo na sua primeira tarefa, Lara percebeu que não seria uma assistente comum. Henrique era exigente até nas mínimas coisas, revisava cada relatório com um olhar crítico, corrigia sem cerimônia e esperava respostas rápidas e precisas. Mas havia algo naquela frieza que escondia uma solidão profunda, um homem que nunca deixava sua guarda baixar. Entre as reuniões, Lara observava os funcionários. Muitos evitavam contato direto com o Henrique, como se ele fosse uma tempestade que pudesse explodir a qualquer momento. Alguns cochichavam nos cantos, sussurrando histórias de um chefe implacável que não admitia erros. Ela sentia o peso daquele medo, mas decidiu que não seria mais uma a se curvar diante dele. Durante o almoço, Lara se sentou sozinha em um canto do refeitório moderno, os olhos atentos a cada movimento. Foi quando percebeu um olhar que a estudava à distância. Henrique. Ele estava sentado à mesa principal, sempre sozinho, comendo sem pressa, como se cada garfada fosse um ato calculado. Naquele instante, Lara sentiu uma faísca de algo diferente. Não era apenas medo ou autoridade. Havia um misto de tristeza e determinação naquele homem poderoso. Ela se perguntou o que poderia haver por trás daquela máscara impenetrável. À tarde, uma crise inesperada estourou na empresa. Um cliente importante ameaçava cancelar um contrato milionário por um erro que ninguém queria assumir. Henrique ficou impassível, mas seus olhos mostravam uma tensão que poucos já haviam visto. Foi então que Lara tomou uma atitude que ninguém esperava. Com calma e coragem, ela se aproximou de Henrique, oferecendo uma solução que havia pensado durante a reunião. A sala inteira ficou em silêncio, todos os olhos fixos nela, esperando a reação do chefe. Henrique olhou para Lara, avaliando cada palavra, cada gesto. Por um momento, algo mudou em seu olhar. Um respeito tímido, quase imperceptível. Ele acenou com a cabeça, dando sinal para que ela prosseguisse. Esse foi o primeiro passo de Lara para desafiar o poder do chefe milionário frio. E, mais importante, para mostrar que, mesmo no coração de gelo,
pode nascer uma chama de esperança. Nos dias que se seguiram, Lara não apenas cumpriu suas tarefas, ela se tornou um ponto de equilíbrio na turbulência daquela empresa implacável. O que ninguém esperava era que aquela jovem assistente, de aparência simples, carregasse uma força interna capaz de abalar a rigidez do chefe. Henrique Albuquerque, cada encontro com ele trazia uma mistura de tensão e curiosidade. Henrique, que até então comandava com distância e silêncio cortante, começou a prestar mais atenção àquela mulher que ousava questionar, que não recuava diante da frieza de seu olhar. Lara não buscava confrontá-lo por desafio, mas mostrava com coragem e inteligência que merecia respeito, e talvez algo mais. Enquanto isso, os funcionários começaram a notar uma mudança sutil no chefe. Ele ainda mantinha sua imagem de homem sério e rigoroso, mas havia momentos em que seus olhos suavizavam, especialmente quando Lara estava por perto. Aqueles poucos sorrisos que escapavam em raras ocasiões pareciam reservas preciosas, guardadas apenas para ela. Numa sexta-feira chuvosa, após uma longa reunião que se estendeu pela tarde, Henrique surpreendeu a todos ao chamar Lara para uma conversa privada em seu escritório. A sala, revestida de madeira escura e decorada com quadros modernos, exalava poder, mas naquele momento havia uma tensão diferente no ar. Henrique não era homem de muitas palavras, mas naquela tarde ele falou com sinceridade. Falou sobre o peso das responsabilidades, as pressões que ninguém via e sobre a solidão que o sucesso lhe trouxe. Lara ouviu atentamente, entendendo que aquele homem, por trás do poder e do medo, carregava feridas que dinheiro nenhum poderia curar. Foi a partir daquela conversa que algo começou a mudar de verdade. Lara percebeu que sua missão não era apenas sobreviver naquele ambiente, mas ajudar Henrique a se reencontrar, a derrubar as barreiras que o afastavam dos outros e, talvez, de si mesmo. E enquanto a chuva caía lá fora e iluminada pelos reflexos dos prédios da cidade, uma nova esperança surgia naquele escritório, prometendo um recomeço para dois corações que ninguém acreditava que pudessem se tocar. Nos dias seguintes àquela conversa, a rotina na Albuquerque começou a mudar, ainda que sutilmente. Lara sentia no ar uma leve quebra na rigidez que sempre tomou conta do ambiente. Não era apenas a presença dela que causava essa mudança, mas o próprio Henrique, que parecia estar mais aberto, menos fechado em sua armadura de gelo. Henrique ainda mantinha o controle absoluto sobre a empresa, mas suas interações com Lara tornavam-se mais frequentes e menos formais. Ele começou a compartilhar detalhes de projetos, pedir sua opinião e até mesmo dividir preocupações que antes eram guardadas às 7 chaves. Para Lara, era um sinal claro de que sua persistência e sinceridade estavam abrindo uma porta que poucos tiveram coragem de tentar. Os funcionários, por sua vez, observavam com surpresa essa mudança. Alguns ainda mantinham distância, temendo que o chefe voltasse a ser o homem implacável de antes, mas outros começaram a enxergar Lara como uma espécie de mediadora, alguém capaz de equilibrar a força e a vulnerabilidade do líder. Certa manhã, durante uma reunião estratégica, Henrique fez um comentário inesperado que chamou a atenção de todos. Ele elogiou publicamente a ideia de Lara para um novo projeto que prometia revolucionar o mercado da empresa. O ambiente, antes carregado de tensão, respirou aliviado e sorrisos tímidos começaram a aparecer entre os colegas. Mas nem tudo eram flores. A transformação de Henrique também gerou desconfiança em alguns membros da diretoria, que viam com maus olhos qualquer mudança que pudesse ameaçar seu poder. Lara sentiu que estava no centro de uma batalha invisível, onde sua coragem seria testada mais do que nunca. E enquanto o sol iluminava os prédios da cidade naquela manhã, uma certeza crescia no coração da jovem assistente. Para mudar um homem como Henrique Albuquerque, seria preciso mais do que ideias e força. Seria preciso tocar o coração dele. Enquanto Lara ganhava espaço na empresa e no coração de Henrique, os desafios não paravam de surgir. Entre pilhas de documentos, reuniões intermináveis e decisões que poderiam definir o futuro da Albuquerque Corp, a jovem assistente descobriu que o verdadeiro teste seria lidar com o passado sombrio do chefe milionário. Certa tarde, ao vasculhar antigos arquivos para um relatório especial,
Lara encontrou fotografias antigas de Henrique com uma mulher e uma criança. A imagem mostrava um sorriso raro no rosto do milionário. Um momento de felicidade que parecia distante da personalidade fria e reservada que ele demonstrava hoje. Intrigada, Lara decidiu não tocar no assunto diretamente, mas as dúvidas começaram a invadir sua mente. O que teria acontecido para transformar aquele homem em quem ele era agora? Qual dor ele escondia por trás daquela máscara de comando? Enquanto isso, Henrique enfrentava batalhas internas que ninguém via. O peso das decisões, as cobranças da diretoria e um segredo que o assombrava todas as noites. Ele se sentia dividido entre o desejo de abrir seu coração e o medo de se mostrar vulnerável em um mundo onde a fraqueza era sinônimo de derrota. Em uma noite chuvosa, depois de uma reunião tensa, Henrique e Lara foram os últimos a sair do escritório. No caminho até o elevador, um silêncio confortável se instalou entre eles. Foi nesse momento que Henrique fez um convite inesperado. Gostaria que me ajudasse com algo pessoal, se estiver disposta. Lara sentiu o peso daquele pedido e soube que aquela seria uma virada na relação entre os dois. Não era apenas sobre trabalho ou poder, era sobre confiança, sobre permitir que alguém entrasse em seu mundo fechado. A partir dali, a história deles ganharia novos capítulos onde o desafio seria não só transformar uma empresa, mas também curar feridas que o dinheiro jamais poderia alcançar. Os dias seguintes foram uma mistura delicada de tensão e cumplicidade entre Lara e Henrique. Aquele encontro íntimo na sala do chefe tinha aberto portas que nem mesmo eles imaginavam existir. Henrique, o homem de negócios implacável, começava a mostrar sua humanidade, seus medos, suas fragilidades, enquanto Lara descobria a complexidade por trás daquele olhar frio e distante. No escritório, Lara continuava sua rotina impecável, respondendo e-mails, organizando reuniões, sempre atenta aos detalhes que escapavam aos outros. Mas agora, suas ações carregavam um peso diferente. Ela não estava apenas ali para executar tarefas, mas para ser uma ponte entre Henrique e o mundo que ele temia enfrentar. A equipe da Albuquerque Corp começou a perceber essa mudança silenciosa. Lara, antes vista apenas como a nova assistente, tornava-se o centro de pequenas revoluções internas. Um sorriso aqui, uma palavra de incentivo acolá, gestos que aos poucos desarmavam o clima de medo que sempre dominava o ambiente. Porém, nem todos estavam felizes com essa transformação. Alguns membros da diretoria, acostumados a um Henrique inacessível e rígido, começaram a conspirar nos bastidores. Temiam perder influência e controle e viam em Lara uma ameaça silenciosa. A jovem assistente, porém, não se deixava intimidar. Sua determinação crescia na mesma medida que os desafios aumentavam. Certa tarde, Henrique pediu que Lara o acompanhasse a uma reunião importante fora do escritório. Era uma oportunidade única para que ela mostrasse seu valor além das paredes da empresa. Durante o trajeto, ele falou pouco, mas seus gestos e olhares diziam mais do que palavras poderiam expressar. Na sala de conferências, diante de investidores e parceiros, Lara apresentou com segurança as propostas que havia elaborado, respondendo perguntas difíceis com clareza e convicção. Henrique observava em silêncio, orgulhoso daquela mulher que estava desafiando não apenas a ele, mas todo o sistema que o cercava. Na manhã seguinte, Lara chegou ao escritório com o coração acelerado. O convite de Henrique ainda ecoava em sua mente, uma mistura de medo e esperança. Ela sabia que aquele passo seria decisivo, não apenas para o chefe frio e poderoso, mas para ela mesma. Henrique o aguardava em sua sala, uma sala que nunca antes ela tinha visto tão diferente. Havia uma leve desorganização, livros abertos sobre a mesa, fotos antigas ao alcance de suas mãos. O homem que antes parecia inabalável, agora mostrava sinais claros de vulnerabilidade. Ele começou a falar, com voz baixa e pausada, sobre o passado que tentava esconder há anos. Contou sobre a mulher que amou e perdeu, sobre a filha que o distanciou do mundo e da felicidade. Lara ouvia atentamente, sem interrupções, sabendo que cada palavra era uma peça importante para entender aquele homem que ela começava a admirar profundamente. Enquanto Henrique desabafava,
Lara sentiu o peso da responsabilidade aumentar. Ela não era mais apenas uma assistente. Era alguém capaz de ajudar a curar uma alma ferida. Alguém que poderia trazer luz para um coração congelado. Ao final daquela conversa, Henrique olhou nos olhos de Lara e disse: "Obrigado por estar aqui. Talvez eu precise de você mais do que pensei." Lara sorriu, sentindo pela primeira vez que sua presença poderia realmente fazer a diferença. E naquele momento, um laço invisível começou a se formar entre os dois. Um laço que iria muito além dos limites do trabalho. Quando a reunião terminou, Henrique se aproximou de Lara e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu genuinamente. "Você está mudando tudo aqui, e eu não poderia estar mais grato." Enquanto voltavam ao escritório, a chuva finda que caía parecia lavar não apenas as ruas da cidade, mas também as barreiras invisíveis entre eles. Lara sentia que estava vivendo um momento decisivo, não só para sua carreira, mas para sua vida. O chefe milionário, antes temido por todos, estava se abrindo, e ela era a chave dessa transformação. A mudança na relação entre Henrique e Lara começou a reverberar por toda a Albuquerque Corp. O ambiente antes sufocante, marcado pelo silêncio tenso e olhares desconfiados, começava a ganhar nuances diferentes. Funcionários que antes evitavam se aproximar do chefe agora lançavam olhares curiosos e até mesmo sorrisos tímidos para a assistente que ousava desafiar o status quo. Henrique, embora ainda mantendo sua postura firme e autoritária, mostrava sinais claros de transformação. Aquele homem que todos temiam por sua frieza e rigor agora revelava pequenos gestos de humanidade. Um agradecimento sincero, uma pausa para ouvir, uma preocupação que antes parecia inexistente. Lara, por sua vez, sentia que sua missão ia muito além das tarefas diárias. Ela se tornava um farol de esperança para aqueles que sentiam medo ou insegurança diante do poder absoluto do chefe. Com sua coragem e sensibilidade, ela começava a resgatar a humanidade perdida naqueles corredores de vidro e aço. Mas, como toda transformação verdadeira, essa também enfrentava resistência. Nos bastidores, alguns membros da diretoria se agitavam, temendo perder o controle e a influência que mantinham há anos. Reuniões secretas eram marcadas, estratégias traçadas para tentar minar a posição da jovem assistente. Lara, porém, não estava sozinha. Henrique, mesmo diante das pressões, permanecia ao seu lado, protegendo-a com uma autoridade renovada, mas agora temperada pela empatia. Juntos, formavam uma aliança improvável, uma força capaz de enfrentar não apenas os desafios da empresa, mas também os fantasmas do passado que assombravam Henrique. Sem hesitar, Lara decidiu que enfrentaria aquele desafio com a mesma coragem e determinação que vinha mostrando desde o primeiro dia. Afinal, ela sabia que ali não se tratava apenas de salvar uma empresa, mas de preservar a dignidade de um homem que, pouco a pouco, aprendia a confiar novamente. E enquanto a chuva batia forte contra as janelas do escritório, uma sensação de que algo grandioso estava prestes a acontecer tomou conta do coração de Lara. Um momento que mudaria para sempre o destino de ambos. A notícia do processo antigo caiu como uma bomba silenciosa na rotina da Albuquerque Corp. Lara, agora mais próximo de Henrique do que jamais imaginara, sentiu o peso da responsabilidade recair sobre seus ombros. Não era apenas uma questão de negócios, era uma batalha pela honra, pela verdade e pela sobrevivência de tudo que Henrique havia construído. Naquele momento, ela percebeu que sua força e coragem seriam testadas como nunca antes. Com olhos determinados, começou a reunir documentos, contatos e informações que pudessem ajudar a reverter aquela situação. Cada minuto perdido poderia significar uma vitória para os adversários, e ela não estava disposta a deixar que isso acontecesse. Henrique, por sua vez, lutava contra um misto de emoções. O passado que ele havia tentado enterrar agora vinha à tona com força total, ameaçando desmoronar não só sua carreira, mas sua vida pessoal. Ele se apoiava em Lara como em uma âncora, encontrando nela a confiança que parecia impossível de recuperar. A equipe da empresa,
dividida entre o medo e a esperança, observava com atenção cada movimento. Alguns se aproximavam para ajudar, enquanto outros sussurravam dúvidas e conspirações. Lara sentia que estava no epicentro de uma tempestade, mas também sabia que era ali, naquela luta, que poderia provar seu valor e transformar o destino do chefe que começava a admirar. Uma noite, após um longo dia de trabalho, Henrique chamou Lara para uma conversa no terraço da empresa. A vista da cidade iluminada parecia um mar de luzes, enquanto eles discutiam estratégias para enfrentar o processo. Ali, longe dos olhares e das pressões do escritório, Henrique revelou uma faceta rara, a de um homem que, apesar do poder, sentia medo e insegurança. Com a determinação renovada, Lara mergulhou de cabeça na investigação do processo que ameaçava Henrique e a Albuquerque Corp. Cada documento que ela analisava, cada contato que conseguia, era uma peça essencial para montar o quebra-cabeça da verdade que estava sendo distorcida por inimigos invisíveis. A pressão aumentava, mas ela não dava espaço para o medo. No escritório, as horas se transformavam em dias e as noites em madrugadas de trabalho incansável. Lara dormia pouco, movida pelo desejo de proteger não só o chefe, mas também a empresa que representava seu futuro. Henrique observava tudo com um misto de admiração e preocupação. Ele via na jovem assistente uma força que ia muito além da competência profissional. Enquanto isso, os ataques vindos da diretoria se intensificavam. Sussurros maldosos, tentativas de desacreditá-la e obstáculos surgiam a todo momento, mas Lara enfrentava tudo com coragem e inteligência. Ela sabia que vencer aquela batalha exigia mais do que conhecimento, exigia coração. Em meio a essa turbulência, Henrique começou a revelar pequenos gestos de afeto e confiança, convidando Lara para momentos que antes jamais imaginaria compartilhar. Um café rápido na cozinha da empresa, um sorriso sincero no meio da correria, uma palavra de incentivo quando ela mais precisava. Certa tarde, ao receber um telefonema inesperado, Lara soube que finalmente tinha uma pista crucial para desmascarar os inimigos ocultos. O telefone tremia em suas mãos enquanto ela anotava cada detalhe, consciente de que aquela informação poderia virar o jogo. Lara, disse ele com voz grave mas sincera. Eu nunca pensei que precisaria confiar tanto em alguém. Você mudou tudo isso para mim. Ela sorriu, sentindo o calor daquela conexão. Sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade, dentro e fora da empresa. E enquanto as luzes da cidade brilhavam à sua volta, uma certeza se fortalecia em seus corações. Aquela história ainda estava longe de acabar, e os melhores capítulos estavam por vir. Henrique chegou ao seu lado, sentindo a tensão no ar. Ela olhou para ele e com firmeza disse: Estamos chegando perto da verdade. Não vou deixar que nada nos pare. Ele apertou sua mão e naquele gesto simples havia uma promessa silenciosa de que juntos enfrentariam qualquer tempestade e sairiam vitoriosos. Traçar um plano para expor os verdadeiros responsáveis pelo processo que ameaçava Henrique. A pressão era enorme, mas ela sentia a adrenalina pulsar em suas veias. Aquela era a chance de não só salvar a empresa, mas também de provar que ninguém poderia subestimá-la. Henrique, apesar do peso que carregava, mostrava uma força renovada. A vulnerabilidade que demonstrava em momentos privados dava lugar a um líder decidido e estratégico em público. Ele sabia que, para superar aquela crise, precisaria confiar completamente em Lara e em sua capacidade de enfrentar os desafios. No escritório, as reuniões se tornaram intensas e longas, com discussões acaloradas e estratégias sendo traçadas em cada canto. Lara, firme e segura, apresentou suas descobertas para a diretoria,
desmascarando as manobras sujas e os interesses ocultos que moviam o processo. Alguns membros da diretoria ficaram visivelmente desconcertados, enquanto outras tentavam esconder a frustração com sorrisos falsos. Lara sentiu o olhar atento de Henrique sobre ela, como um escudo protetor que fortalecia sua coragem. Fora do ambiente corporativo, Henrique e Lara começaram a se aproximar ainda mais. Jantares discretos, conversas profundas e momentos de cumplicidade criavam uma conexão que ultrapassava os limites profissionais. Era como se cada desafio enfrentado juntos fortalecesse não só a empresa, mas também o vínculo entre eles. Certa noite, após um jantar silencioso em um restaurante aconchegante, Henrique tomou a mão de Lara e, com voz baixa, disse: "Nunca imaginei que encontraria alguém como você. Você mudou minha vida de formas que eu nem sabia que precisava." Lara sorriu, sentindo seu coração acelerar. Naquele instante, soube que aquela história não seria apenas sobre poder e sucesso, seria também sobre amor, coragem e transformação. A conexão entre Henrique e Lara começou a se tornar impossível de ignorar, tanto para eles quanto para todos ao redor. No ambiente da Albuquerque Corp, os sussurros se tornavam cada vez mais frequentes, misturando admiração, inveja e surpresa diante daquela relação que florescia contra todas as expectativas. Henrique, antes reservado e distante, agora encontrava em Lara uma presença que acalmava a sua alma inquieta. Os dias em que ele enfrentava o mundo sozinho pareciam ter ficado para trás, substituídos por momentos de cumplicidade que nenhum dos dois esperava viver. Mas o caminho para essa transformação não era simples. A diretoria continuava a conspirar, tentando minar a posição de Lara e, por consequência, enfraquecer Henrique. As reuniões secretas se tornavam mais frequentes, as pressões mais intensas, e a jovem assistente sabia que precisava estar mais forte do que nunca. Em meio a esse turbilhão, Henrique tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Anunciou publicamente seu apoio incondicional a Lara, reafirmando sua confiança nela e sua importância para o futuro da empresa. Foi um gesto corajoso que abalou as estruturas internas da Albuquerque Corp. A partir daquele momento, Lara sentiu-se fortalecida e protegida, pronta para enfrentar qualquer adversidade ao lado do homem que começava a conquistar seu coração. Os olhares de desconfiança deram lugar a respeito e até mesmo antigos adversários começaram a reconhecer seu valor. Em um raro momento de pausa, Henrique e Lara se encontraram no terraço da empresa, observando a cidade sob o céu estrelado. Ali, longe das luzes e das pressões do mundo corporativo, eles se permitiram sonhar com um futuro diferente, um futuro onde o amor e a confiança seriam as maiores conquistas. Enquanto as estrelas brilhavam acima, Lara segurou a mão de Henrique e sussurrou: "Estamos prontos para o que vier, juntos." E naquele silêncio compartilhado, promessas foram feitas, não com palavras, mas com olhares cheios de esperança e coragem. A notícia do apoio público de Henrique a Lara repercutiu rapidamente dentro e fora da empresa. Jornais e revistas de negócios começaram a destacar a jovem assistente como a grande aliada do chefe milionário, e sua imagem ganhou um brilho especial que ela nunca imaginara. A pressão da diretoria conspiradora aumentou, mas Lara agora contava com uma rede de apoio crescente, tanto interna quanto externa. Com a confiança de Henrique fortalecida, Lara passou a ter acesso a projetos estratégicos e decisões importantes, mergulhando cada vez mais no mundo corporativo que antes parecia distante e assustador. Ela estudava cada detalhe, buscando maneiras de inovar e proteger a empresa dos ataques que ainda vinham de todas as direções. No entanto, a rotina intensa e as batalhas diárias começavam a cobrar seu preço. Lara sentia o cansaço acumulado
as noites mal dormidas e a constante tensão. Henrique percebeu isso e, pela primeira vez, tomou uma atitude inesperada. Insistiu para que ela tirasse um tempo para si mesma, para descansar e cuidar da saúde. Relutante, mas confiando na sinceridade do chefe, Lara aceitou o conselho e decidiu passar um fim de semana longe da cidade. Durante aqueles dias, ela pôde respirar fundo, refletir sobre tudo que já havia vivido e recarregar as energias para os desafios que ainda estavam por vir. Enquanto isso, Henrique enfrentava sozinho os fantasmas do passado que ameaçavam sua paz. Em conversas com seus mais próximos, ele revelou medos e dúvidas que nunca havia compartilhado antes, abrindo um novo capítulo em sua jornada de transformação. Quando Lara retornou ao escritório, sentiu-se renovada e pronta para continuar sua missão. Henrique a recebeu com um sorriso acolhedor, um gesto simples, que dizia mais do que 1000 palavras. Juntos, eles estavam cada vez mais preparados para enfrentar o que o destino lhes reservava, fortalecidos por uma confiança mútua que crescia a cada dia. O retorno de Lara ao escritório trouxe uma energia renovada e logo ficou claro para todos que ela estava mais focada e determinada do que nunca. A assistente havia recarregado suas forças durante o fim de semana, mas também trazia um novo olhar, um misto de calma, sabedoria e coragem, que impressionava até os mais céticos dentro da empresa. Henrique sentia essa transformação com um orgulho silencioso. Aquele homem de negócios austero começava a perceber que Lara não era apenas uma peça fundamental para o sucesso da empresa, mas uma presença indispensável em sua vida, algo que ia além do profissional, um vínculo profundo e verdadeiro. Com essa nova fase, vieram novos desafios. A diretoria, que já havia tentado minar Lara, agora se viu obrigada a aceitar sua importância. Mas os inimigos ocultos não desistiam facilmente. Novas intrigas surgiam, tentativas de desestabilizar a dupla que liderava a Albuquerque Corp. Em uma manhã agitada, um e-mail anônimo chegou à caixa de entrada de Henrique. O conteúdo continha informações confidenciais e ameaças veladas, deixando claro que a batalha estava longe de acabar. Henrique, ao lado de Lara, analisou cada detalhe, buscando entender quem estaria por trás daquele ataque. Foi nesse momento que Lara propôs uma estratégia ousada: usar a transparência como arma, revelando ao público e aos funcionários as tentativas de sabotagem. Henrique, inicialmente hesitante, acabou concordando, confiando plenamente no julgamento da assistente. A divulgação surpreendeu a todos. A reação foi imediata. Apoio crescente da equipe, simpatia do público e um forte sinal para os adversários de que a Albuquerque Corp não se deixaria abalar. Lara e Henrique se tornaram símbolos de resistência e coragem, inspirando não só dentro da empresa, mas no mercado como um todo. À noite, após mais um dia intenso, Henrique e Lara se encontraram novamente no terraço da empresa. Sob um céu estrelado, trocaram olhares carregados de cumplicidade e esperança. "Estamos prontos para qualquer coisa", disse Lara, com um sorriso confiante. "Juntos, sempre", respondeu Henrique, apertando sua mão com firmeza. E assim, fortalecidos pela união, eles continuaram a escrever a história que, pouco a pouco, deixava de ser apenas sobre negócios para se tornar um verdadeiro conto de superação e amor. Com a força da transparência e do apoio público, Lara e Henrique começaram a virar o jogo dentro da Albuquerque Corp. A atmosfera pesada que dominava a empresa deu lugar a um clima de renovação, onde cada colaborador sentia que fazia parte de uma história maior, uma luta por justiça e integridade. Lara, com sua dedicação incansável, se tornou o símbolo dessa transformação. Mas, mesmo diante dos avanços, o passado insistia em bater à porta. Henrique recebeu uma ligação inesperada que o fez congelar por alguns segundos. Era a voz de um antigo rival, alguém que guardava rancores profundos e que não hesitaria em usar qualquer meio para derrubá-lo. A tensão voltou a crescer, e Lara sabia que aquele seria um dos maiores testes de sua capacidade e coragem.
Eles precisavam estar mais unidos do que nunca para enfrentar essa nova ameaça que vinha de fora, mas que poderia abalar os alicerces de tudo que haviam construído. Enquanto planejavam a resposta, Lara percebeu o quanto havia mudado desde que entrou na Albuquerque Corp. De uma jovem assistente insegura, tornara-se uma mulher forte, decidida, capaz de enfrentar não só os desafios profissionais, mas também os sentimentos complexos que cresciam dentro dela. Henrique, por sua vez, se descobria cada vez mais vulnerável, mas também disposto a deixar que Lara entrasse em seu mundo de forma definitiva. Em meio a reuniões e estratégias, surgiam pequenos momentos de intimidade. Um toque suave na mão, um olhar que dizia mais do que palavras. Numa noite especialmente fria, após um dia exaustivo, Henrique convidou Lara para um passeio pelo jardim da mansão. Sob a luz tênue das estrelas, entre flores perfumadas, ele se abriu sobre seus medos e sonhos, revelando um lado que poucos conheciam. "Você é a luz que trouxe esperança para a minha vida", confessou ele com sinceridade. Lara sentiu seu coração disparar. Aquele momento marcou o início de algo novo, um amor que crescia no meio das adversidades, capaz de transformar até os corações mais fechados. O jardim da mansão, iluminado apenas pela luz suave das estrelas e pelas lâmpadas delicadas espalhadas entre as flores, parecia um mundo à parte. Um refúgio onde Henrique e Lara podiam ser apenas duas pessoas, longe dos olhares atentos e das pressões que cercavam suas vidas. Ali, entre as fragrâncias doces das rosas e o murmúrio da brisa, o coração de ambos se abria em cumplicidade e esperança. Henrique segurava a mão de Lara com firmeza, como se quisesse transmitir toda a segurança que ainda estava aprendendo a sentir. Lara, por sua vez, sentiu uma mistura de emoções: alegria, medo, desejo e a vontade imensa de acreditar naquele futuro que aos poucos se desenhava à frente. Mas mesmo naquele momento de paz, os fantasmas do passado não davam trégua. O rival antigo continuava ativo e seus movimentos sombrios ameaçavam desestabilizar não só a empresa, mas a própria vida de Henrique. A cada passo dado, Lara sabia que precisariam ser mais cuidadosos, mais espertos para proteger o que construíam. Em um encontro secreto na madrugada, Henrique recebeu informações que indicavam uma possível traição dentro da própria diretoria. Alguém em que ele confiava poderia estar agindo contra seus interesses, tornando a batalha ainda mais complexa e dolorosa. Lara, com sua mente estratégica, começou a traçar planos para identificar o traidor e neutralizar a ameaça antes que fosse tarde demais. Era uma guerra silenciosa, feita de suspeitas e jogos de poder, onde cada movimento precisava ser calculado com precisão. Ao mesmo tempo, o relacionamento entre Henrique e Lara avançava em ritmo acelerado. Entre reuniões e planos, encontravam momentos para se encontrarem, conversarem e sonharem com uma vida que parecia mais leve e cheia de possibilidades. Numa manhã ensolarada, Lara recebeu uma surpresa. Henrique havia preparado um café da manhã especial. Um gesto simples, mas carregado de significado. Ao se sentarem juntos, trocaram sorrisos e promessas silenciosas de um futuro que, apesar das tempestades, começava a brilhar. Os dias que se seguiram foram intensos, repletos de encontros discretos e investigações minuciosas. Lara e Henrique se tornaram uma equipe imbatível, unindo inteligência, coragem e sensibilidade para enfrentar os inimigos que insistiam em ameaçar a Albuquerque Corp. Enquanto desvendavam os mistérios da traição dentro da diretoria, eles perceberam que os desafios iam além do esperado. Não se tratava apenas de interesses financeiros, mas de jogos de poder, rivalidades antigas e segredos obscuros que ameaçavam destruir tudo que Henrique havia construído. Mas, mesmo diante dessa pressão, Lara continuava firme, sempre encontrando forças para lutar. Sua determinação e dedicação conquistavam cada vez mais aliados dentro da empresa, e sua influência crescia de forma impressionante. Henrique, por sua vez, sentia-se cada vez mais conectada à assistente. A admiração que sentia por ela ia além do profissional. Era um sentimento profundo que crescia a cada momento compartilhado. Em uma noite especialmente tensa, após uma reunião exaustiva, Henrique surpreendeu Lara com um convite para um jantar na cobertura da mansão.
Sob as luzes da cidade, eles conversaram sobre sonhos, medos e o que esperavam do futuro. Lara, emocionada, confessou que, apesar de tudo, sentia-se segura e feliz ao lado dele. Henrique segurou sua mão, prometendo que faria de tudo para proteger não só a empresa, mas também o coração que começava a conquistar. Naquela noite, sobre o céu estrelado, eles selaram um pacto silencioso, o compromisso de enfrentar juntos qualquer desafio, com amor, coragem e esperança. A batalha contra as traições internas chegou a um ponto decisivo. Lara e Henrique, munidos das provas colhidas com paciência e estratégia, convocaram uma reunião extraordinária com a diretoria. Era hora de confrontar os responsáveis e mostrar que a Albuquerque Corp não seria abalada por jogos sujos. No salão principal, o clima estava tenso. Olhares desconfiados se cruzavam, enquanto Lara apresentava com clareza cada evidência, desmontando as mentiras e revelando os verdadeiros interesses ocultos. Henrique, ao seu lado, emanava uma força tranquila, dando respaldo total à assistente. Os conspiradores não tiveram como negar. Um a um, foram confrontados com fatos irrefutáveis, e a verdade veio à tona em toda a sua força. A empresa, que por tanto tempo fora palco de intrigas, começava a se limpar, preparando-se para um novo ciclo de honestidade e crescimento. Depois da reunião, Lara e Henrique se retiraram para o escritório. Exaustos, mas vitoriosos, trocaram um olhar carregado de emoção e alívio. Eles sabiam que aquela vitória era apenas o começo, mas que juntos eram capazes de superar qualquer tempestade. Nos dias que se seguiram, a Albuquerque Corp ganhou um novo fôlego. A confiança interna se restabeleceu, os funcionários se sentiram valorizados e o mercado começou a notar a força da empresa renovada. Lara e Henrique, agora não apenas parceiros profissionais, caminhavam lado a lado em uma jornada que prometia ser tão intensa quanto inesquecível. Em um raro momento de descontração, Henrique surpreendeu Lara com um convite para um passeio pela cidade. Sob as luzes noturnas, entre risos e conversas, eles redescobriram a leveza que o amor pode trazer, mesmo nos momentos mais difíceis. A vida seguia, cheia de desafios, mas também de promessas e esperanças renovadas. O relacionamento entre Henrique e Lara ganhou uma dimensão nova, misturando confiança profissional e sentimentos que cresciam a cada dia. Eles aprenderam a equilibrar a intensidade dos negócios com os momentos privados que agora se tornavam sagrados, pequenos refúgios em meio à tempestade que ainda insistia em rondar a Albuquerque Corp. Mas a paz ainda não estava totalmente conquistada. Um novo desafio surgia quando um dos antigos inimigos, descontente com a ascensão do casal, decidiu tentar um último golpe para derrubá-los. As ameaças voltaram, dessa vez mais pessoais, testando não só a capacidade de liderança de Henrique, mas também a força do vínculo que ele e Lara compartilhavam. Lara, ciente do perigo, redobrou a atenção e se preparou para proteger não apenas a empresa, mas também o homem que já ocupava um lugar especial em seu coração. Eles não estavam mais sozinhos na luta, tinham um ao outro, e isso fazia toda a diferença. Em um momento de vulnerabilidade, Henrique revelou a Lara um segredo do passado que ele nunca havia contado a ninguém. Era uma parte dolorosa de sua história, mas que agora sentia que podia dividir, confiando plenamente naquela mulher que o transformara. O compartilhamento fortaleceu ainda mais o laço entre eles, mostrando que a confiança é a base para qualquer amor verdadeiro, capaz de resistir às maiores tempestades. Enquanto a noite caía sobre a mansão, Henrique e Lara sabiam que, independentemente dos obstáculos, caminhariam juntos, firmes, fortes e determinados a construir um futuro onde o amor e a justiça prevalecessem. O último capítulo dessa história estava prestes a ser escrito, e Henrique e Lara sabiam que, apesar de todas as batalhas enfrentadas, estavam mais fortes do que nunca. A Albuquerque Corp, agora livre das sombras do passado, começava uma nova era de prosperidade e transparência, marcada pela liderança firme e pelo compromisso com a verdade. O relacionamento entre os dois se consolidava a cada dia,
transformando-se em uma parceria profunda, onde o respeito, a admiração e o amor caminhavam lado a lado. Eles aprendiam juntos que para vencer as maiores tempestades era preciso confiar no outro e jamais desistir. Num evento de celebração pelo sucesso da empresa, Lara foi reconhecida publicamente por sua coragem e dedicação. Henrique, ao seu lado, sorria orgulhoso, sabendo que aquela mulher tinha sido o catalisador de toda aquela transformação. Após a cerimônia, no silêncio acolhedor da mansão, Henrique e Lara se encontraram no jardim iluminado pelas luzes suaves da noite. Entre flores e estrelas, trocaram promessas de um futuro compartilhado, onde o amor seria sempre a força que os guiaria. Nunca imaginei que encontrar alguém assim fosse possível, disse Henrique com os olhos brilhando. Eu também não, respondeu Lara sorrindo. Mas aqui estamos, prontos para escrever muitos capítulos juntos. E assim, a história que começou com medo, silêncio e desafios se transformou em um conto de superação, amor e esperança. Uma prova de que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível encontrar luz e redenção.